Shalom, irmãos. Podem se assentar, tomar os seus assentos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o texto de Marcos, então o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler alguns trechos aqui, né? Deixa eu pegar aqui só o meu roteirinho. Aqui. Né? Tirar a fotinho primeiro. Bom, nós temos aqui então, eu vou ler com os irmãos a partir do versículo 32. Então nós temos aqui Marcos, capítulo 10, versículo 32. Aí deixa a Bíblia marcadinha aí nesse texto de Marcos, a gente vai para outros textos, mas a gente sempre vai voltar para cá, tá bom? Então aqui, irmãos, antes da gente ler o texto, eu queria dar um pouquinho do contexto para vocês, né? Nós discutimos já um pouquinho na escola bíblica, eu acredito que o pastor falou também, eu não estava presente, ainda não ouvi a aula de semana passada, mas acredito que na aula do pastor que ele disse acerca das promessas messiânicas do Antigo Testamento, mas também a próxima escola bíblica, no dia 14, vai ser bem gostosa, porque nós vamos entrar no Novo Testamento e pegar todo esse contexto que foi trabalhado até agora e ver a revelação de Jesus Cristo em tudo isso, né? E o povo de Israel, no período aí do início do Novo Testamento, estava com esse sentimento no coração também, né? Ao longo do Antigo Testamento havia várias promessas sobre o Messias, o rei, né? Muitas dessas promessas, inclusive, trabalhavam o Messias como rei, né? O ramo de Davi, o de Jessé, né? A promessa de Deus a Davi que nunca faltaria um herdeiro seu no trono, né? E que ele iria perpetuar de uma vez por todas um rei no trono no lugar de Davi para guiar, né, todo o povo de Israel. Então eles tinham no coração essa promessa, né, de ter um rei que libertaria ele de todo tipo de escravidão, né, como nos tempos do Egito. E o povo de Israel ele teve vários momentos de libertação. Nós discutimos também na aula do Jeff o tempo dos reis, não é? Então, os reis de Judá e de Israel, houve várias situações ali. O Jeff citou, inclusive, alguns reis, como Ezequias, como alguns outros, que guiados por Deus, promoveram libertação do povo, né? Mas o povo de Israel também já teve seus períodos de cativeiro, seus períodos de escravidão. Primeiro a escravidão no Egito, antes mesmo de ser povo ainda, né? Antes mesmo de se ver como nação. E eles foram libertos com um braço estendido, com forte mão. O nosso Senhor os livrou. Posteriormente, eles foram levados cativos à Babilônia, e o Senhor também os livrou desse cativeiro, determinou o fim, e eles retornaram para a sua terra, não é? E aí o texto, os livros que os irmãos trabalharam, que discutiram aí na última escola bíblica, a Tainá falou sobre o tempo do exílio e o retorno para Israel. E aí a gente finaliza o Antigo Testamento ali, né? Então, retorna, o Antigo Testamento ele finaliza ali com o retorno do povo hebreu do cativeiro e começa a se reestruturar como povo, né? Como nação. E aí nós temos na nossa Bíblia um salto de 400 anos até o início do Novo Testamento. E muita coisa aconteceu em 400 anos. Né? Esse tempo, existem outros livros históricos, né, que não são canônicos, não fazem parte da Bíblia, mas são livros históricos e tantas outras narrativas, né, narrativas dos povos romanos, narrativas de outros povos ali no entorno que nos dão informações sobre o que acontece nesse período. E aí o povo de Israel, depois de ter reconstituído, assim, se reconstituído enquanto nação, acabou sendo influenciado pelo que a gente chama de povos helênicos, de origem grega, né? Então, povos de origem grega dominaram ali na região, não só Israel, mas boa parte da região, até o Egito ali, e promoveram a cultura grega nesse lugar.
E conforme, vou dar uma resumida bem rápida, conforme foi passando o tempo, eles começaram a exigir que os judeus começassem a adorar os deuses gregos. Então, antes era permitido a liberdade religiosa, os judeus continuavam adorando a Deus, mas chegou um momento em que eles começaram a ser obrigados a adorar os deuses gregos. Paralelamente a isso, no trono foram colocados reis, estavam ali reis governantes que não eram da casa de Davi. E houve uma revolta, conhecida como a Guerra dos Macabeus, né? Então, uma família acabou promovendo uma revolta e conseguiu tomar o trono, conseguiu ocupar o lugar de poder. E aí, por mais ou menos 100 anos, o Israel permaneceu independente de outro império, independente, né? Foi um tempo bom para Israel, né? Só que eles tomaram esse gostinho da revolução, né? Eles conseguiram tomar o poder pela força física. Não foi uma guerra santa. Não foi. Nós não temos textos bíblicos que falam sobre isso, de Deus orientando e Deus guiando. Foi uma batalha humana ali. E colocou um rei humano, né, de casta sacerdotal, no trono. E aí, depois, passado um tempo, vieram os romanos e dominaram esse reino, né? E aí chega no tempo da passagem do Antigo Testamento para o Novo, e chegamos no Novo Testamento. Qual era o contexto, então, no Novo Testamento? Não estava no trono um rei, o rei davídico, né, de origem de Davi. Na verdade, o rei naquela época era até de outro povo, era da terra de Edom, que por muito tempo foi inimiga de Israel. Só que, nesse tempo, alguns líderes religiosos ganhavam bastante poder também, né? Então, eles tinham uma situação em que esse rei não era o rei deles, mas era um rei vendido, né? Era um rei que prestava conta a Roma. Os sacerdotes e os líderes religiosos, que eram dois grupos separados, né? Tinha ali toda a casta sacerdotal, que era escolhida pelo líder romano. Então, o sacerdócio não era o sacerdócio de Arão, de linhagem araônica. Das famílias mais importantes, levantavam-se sacerdotes e os líderes escolhiam todo ano um sacerdote para ser o sumo sacerdote. E também tinha, paralelamente a isso, depois do povo ter ficado lá no exílio e ter perdido o templo, não tinha templo em Israel, o templo foi reconstruído depois, acabaram se criando as sinagogas. Então, as sinagogas eram casas de oração, casas religiosas espalhadas por todo o povo. Então, cada uma dessas casas acabou adquirindo seus rabinos. Rabi é mestre, né? Então, eles tinham vários mestres da lei. Quando a gente lê no Novo Testamento, ele fala em vários momentos lá, um mestre da lei, né? Então, digamos que tinham outras autoridades religiosas além dos sacerdotes naquele tempo. E cada um desses grupos acabou adquirindo certo status e certo poder, né? E aí o povo de Deus estava na seguinte situação: estava ali, entre aspas, dominado por um outro povo, não estava numa situação de plena liberdade, e os seus líderes também tomavam decisões muito frequentemente em prol da manutenção destes poderes. Então, o povo de Deus se via numa situação que não era o ideal, não era o adequado. E aí eles oravam, eles clamavam para que viesse o Messias. Mas que Messias era esse que estava na cabeça deles? Um Messias que na interpretação daquele povo, naquele tempo, iria vir como um rei militar, um rei que dominasse, né, novamente a região e os libertasse da opressão dos romanos, né? Porque ser um dos povos dentro do Império Romano não era confortável. Havia uma carga muito pesada de impostos, então a população era empobrecida porque grande parte da renda gerada pelo trabalho ia para o Império. Isso é uma espécie de escravidão, porque você tem sua terra, mas o que você produz não é teu. Você tem que pagar uma carga pesada de impostos. E qualquer um que se rebelasse era crucificado. Qualquer um que ousasse falar alguma coisa, mata. E é assim que eles mantinham a paz no reino. Mas era uma paz, entre aspas,
gerada por força humana, gerada por violência, por morte. Então, eles chegavam, às vezes, e destruíam uma região toda, dominavam uma região toda e dizimavam, para mostrar qual era o poder deles. Esse era o jeito romano de promover paz, né? Ele matava uma galera, botava medo, falou: ó, se acontecer alguma coisinha aqui, se alguém abrir a boca, se alguém falar um A contra a gente, é esse o resultado, morte, né? Por isso que mataram Cristo na cruz. E não só Cristo morreu na cruz, muitos outros morreram, né? Qualquer um que se rebelasse, qualquer um que falasse contra o governo. Essa era a situação. Então, não era uma situação confortável, né? A boa parte da população vivia praticamente sob um regime de escravidão, análogo à escravidão. E eles oravam para que viesse um rei judeu, um rei do seu povo, que os libertasse dessa mão opressora, né? E foi nesse contexto que nasceu Jesus. Num contexto que não era um contexto pacífico, né? Era um contexto de opressão, novamente, do povo de Deus. E aí ele veio. E ele, por isso que colocaram ele de forma, quando ele foi crucificado, colocaram uma placa, o Rei dos Judeus. Isso foi uma piada. Esse aqui era o cara que vocês achavam que era o rei. Esse era o cara que vocês achavam que era o Messias, que ia libertar vocês. Está aqui morto na cruz. Foi uma piada, foi um escárnio com Jesus. Esse é o Rei dos Judeus. Ó, botaram uma coroa de espinhos, né? Fizeram uma sátira, fizeram piada dele. Esse é o rei que vocês estavam esperando? Está aqui o que a gente faz com o rei que tenta fazer uma revolução no meio de vocês. É isso que eles quiseram dizer, esse era o recado que aqueles soldados romanos estavam dando. Nosso poder é maior do que o poder do rei de vocês. Era isso que eles estavam querendo dizer, né? Porque o povo esperava que Jesus, como rei dos reis, fosse fazer uma grande libertação ali humana, uma libertação dos povos romanos, uma libertação das opressões humanas e guiasse um novo Israel livre, né? Mas Jesus Cristo veio para trazer um reino que é espiritual. Ele será também um reino físico, né? Nós temos vários textos que mostram que Jesus vai reinar como rei, num reino físico na terra, mas mais importante do que isso, ele pregou um reino espiritual, o reino do nosso Pai, né? Que é um reino de paz e de amor, e não conquistado por bala, não conquistado por fogo, por braço forte humano, conquistado por amor. A guerra de Jesus Cristo foi vencida, ele venceu a morte, venceu o inimigo, não por força, mas por amor. Essa é a arma de Jesus Cristo, né? E aí chegamos no texto de Marcos, capítulo 10. Jesus estava a caminho, vou começar a ler com os irmãos, eu estou lendo a versão Almeida Revista e Atualizada. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e seguiam tomando de apreensões. Estavam prestando atenção no que Jesus dizia. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deveriam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus foi bem claro com o que ia acontecer, né? Então, os discípulos ele estava dizendo ali, ó, seguiam tomados de apreensões, eles estavam prestando atenção no que Jesus falava. E Jesus falou: ouça, a gente vai lá para Jerusalém, e o Filho do Homem, e ele era o Filho do Homem, né? Eu já tinha trabalhado essa expressão. Ele vai ser entregue aos principais, e eles vão açoitar, cuspir, até matar. Mas fica calmo que ele vai ressuscitar em 3 dias. Os discípulos sabiam o que Jesus estava falando. Pelo menos eles tinham ouvido, né? Será que eles tinham entendido o que Jesus estava falando? Porque olha o que vem logo depois. O pedido de Tiago e João. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Bem pedido humilde, né? Há uma discussão aqui se eles entendiam que esse reino era espiritual. Jesus lá na glória, né?
lá no reino espiritual, quando você for se sentar nesse trono, deixa a gente se sentar um à direita e um à esquerda, né? Mas alguns outros estudiosos têm um entendimento, e eu acho que estava mais para essa linha mesmo, que eles estavam achando que ele ia ser um rei físico mesmo, né? Se ele vai ressuscitar, ele vai sentar no trono e vai reinar, né? E aí eles estavam entendendo que Jesus ia ser um rei como os reis humanos, dotado de autoridade e como um rei humano. E eles queriam estar bem na fita ali com o rei, né? Eles queriam estar próximos ao rei. Eles estavam de olho não na honra, não no serviço, eles estavam de olho na autoridade, né? Eles queriam se sentar um à direita, um à esquerda. Onde o rei vai, eles queriam ir junto, queriam ter uma posição de honra. Eles queriam ser honrados diante dos homens, né? Então, aqui o coração de Tiago e João ainda era um coração bem humano. Ele ainda era um coração que almejava a honra e os benefícios da autoridade na terra. Mas quem eram as autoridades ali? Tinha um rei que mandava, tinham os líderes religiosos que tomavam decisões que não eram boas para o povo, muitas vezes, né? Que julgavam de forma injusta, que alegavam seguir a lei de Moisés, mas não praticavam a lei com compaixão, com amor, né? Não praticavam a lei na sua íntegra, porque a lei de Deus é amor. Não amavam o seu próximo, né? Eles utilizavam aquele poder e status em benefício próprio. Tem muitos textos que Jesus diz claramente isso, que as autoridades religiosas estavam ali em benefício próprio, né? Então, quando eles estavam pensando nesse posto de autoridade, era um coração humano, era uma voz humana ali dizendo: eu quero autoridade, eu quero essa honraria. Imagina eu sentar do lado do rei, eu quero isso, né? E aí eu creio que Jesus olhou para eles assim, talvez ele tenha pensado: meu Deus, não entendeu nada, né? E aí ele respondeu com todo carinho e amor: não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado? Primeira coisa, ele deixou bem claro: vocês não entendem o que vocês estão pedindo, né? Será que vocês podem beber do mesmo cálice que eu? Jesus já tinha dito que qual era o cálice dele? A morte. E não é uma morte vil, uma morte qualquer, uma morte que é um símbolo do amor e do serviço máximo de Jesus Cristo como sacerdote, como rei. Ele estaria se doando a sua própria vida para salvar os seus súditos. Vocês dois aí, vocês têm certeza que é isso que vocês querem? Acho que vocês não entenderam. Vocês estão dispostos a ter esse nível de autoridade? Tá bom, mas esse nível de autoridade é a autoridade que morre no lugar do seu súdito. E é isso que vai acontecer, acabei de falar. Vocês têm certeza que é isso que vocês querem? Vocês estão entendendo? E aí os dois, muito rapidinho, responderam: podemos, né? Jesus perguntou: vocês podem beber do cálice e serem batizados no mesmo batismo que eu serei? E disseram-lhe: podemos. Rápido, nem pensaram. Posso, claro. E Jesus respondeu: bebereis do cálice que eu bebo e recebereis o batismo que sou batizado. De fato, Tiago e João sofreram pra caramba pelo evangelho. Tiago foi o primeiro dos discípulos que morreu pela palavra, né? De fato, depois de ter seu coração transformado, não esse Tiago e João aqui, eles ainda não tinham tido toda a revelação, eles ainda não tinham tido toda a compreensão. Sem compreender, eles já estavam dizendo: posso, né? E, de fato, eles beberam depois. Eles foram mortos pela palavra, né? Eles sofreram muitas aflições pela palavra. Quando, porém, ao assentar à minha direita ou à minha esquerda, não compete concedê-lo, porque é para aqueles quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Eles se indignaram por quê? Se eles tivessem entendido de verdade o que Jesus falou, eles teriam dito: olha esses dois aí, eles falaram que vão morrer pela pregação, eles falaram que vão morrer de fato, como Jesus falou que vai morrer,
pela salvação de muitos, esses dois aí se prontificaram aí junto, a morrer pela pregação do evangelho, pelas boas novas. Você acha que eles iam ter inveja? Você acha que eles iam fazer, esses dois aí? Você acha que eles iam achar ruim do pedido? Das duas, uma. Ou eles iam temer o pedido, falou, eita, será que eles sabem mesmo que eles estão pedindo? Eu não quero tudo isso, não. Quer morrer, ser açoitado, ser cuspido. Jesus acabou de falar que ia ser cuspido, né? Ou eles iam dizer, tá aí uma causa justa, eu também quero. Também quero estar com Cristo. Também quero sofrer as aflições com Cristo, porque é justo. Mas não foi esse posicionamento dos discípulos. Eles ficaram birrentos, eles ficaram com... esses dois aí, que acabou de chegar, como é que é a frase, né? Acabou de entrar no ônibus, já quer sentar na janelinha. Eles querem só a bonança, eles querem ter autoridade. Mentira esses dois aí, o que eles pensam que são? São nada, não. Né? Os discípulos aqui ficaram bravos, ficaram indignados. Os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles e seus maiorais exercem autoridade. Então, Jesus aqui confirmou o que estava no coração deles. Né? É um coração que queria apenas a autoridade. Eu gosto dessa versão aqui que ele fala os maiorais. Né? Os maiorais exercem a autoridade. Então, segundo o mundo e segundo o coração de vocês, Jesus estava dizendo, realmente, os governantes, as autoridades exercem poder. Vocês estão certos, aqui é assim. Mas entre vós não é assim, diz no verso 43. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esta é a verdadeira autoridade. É muito bonito a gente falar quando as pessoas vêm na igreja e falam, o pastor. Que nem como é que era... Quem falava que queria ser pastora um dia? Era uma das crianças. Por quê? Porque a pastora é que manda. Aí era a Lili mesmo. Aí a pastora vira e fala, menina, você não sabe o que está falando. O pastor é o que mais serve. É pastor que vai lá chorar junto quando alguém perde um ente querido. No pior momento da vida das pessoas, quem está lá do lado? Essa é a autoridade que Cristo foi exemplo para nós. Não uma autoridade que manda e desmanda. Gente, você ter autoridade para poder tomar decisões é uma responsabilidade enorme. Você auxiliar uma pessoa, aconselhar uma pessoa numa decisão que ela vai tomar na vida, é uma responsabilidade gigantesca. Isso não é benefício, é serviço. É serviço. Porque se der errado, quem presta conta diante de Deus foi essa autoridade. Quem presta conta diante de Deus é a autoridade sobre a tua vida. Isso é serviço. Muitas autoridades que servem de fato investem tempo, dinheiro, a sua vida na obra de Cristo. Infelizmente, não é esse o padrão de autoridade que a gente vê em muitas casas. Infelizmente, não é esse modelo de autoridade que a gente vê em muitas igrejas. Né? Infelizmente, a internet e as mídias estão cheias de exemplos de líderes religiosos que utilizaram o seu lugar de autoridade para benefício próprio. E isso não é o modelo que Cristo pregou. Se essas pessoas tiveram benefício aqui em terra, o benefício deles já está dado. Mas o benefício de quem dá a sua vida a serviço dos outros, dos irmãos, cumprindo os mandamentos de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, quem cumpre este mandamento receberá o seu galardão diretamente do Senhor, diretamente do nosso Deus, no porvir ou aqui mesmo na terra. Mas é o Senhor que recompensa, é o Senhor que decide.
E eu não tenho dúvidas de que o galardão de Deus é maior do que o que qualquer ser humano pode receber aqui na Terra. O maior galardão, de fato, nós já recebemos, que é a vida, não é? Nós éramos pecadores, à parte de Deus, separados de Deus. E pela obra que Cristo levou até a cruz e ressuscitou ao terceiro dia, pelo seu amor, pelo seu ato de serviço extremo, nós podemos acessar hoje o melhor benefício, que é a salvação. Eu ia dizer o direito, mas nem é direito, é o benefício mesmo. É o milagre de sermos vivos e de termos a vida eterna ao lado de Cristo. Amém? Jesus Cristo, ele é nosso exemplo máximo de serviço. Vamos um pouquinho para João 13, do 1 ao 17. Deixa marcadinho Marcos, que a gente já vai voltar. João 13. Aqui. É um outro texto, né, agora na versão do Evangelho de João, que fala mais ou menos nesse mesmo período que Jesus estava ali em Marcos, né, um período um pouquinho antes da crucificação. Aqui diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João era um poeta, muito bonito. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou sua vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Então, Jesus ali tirou a sua capa, tirou a sua honra. É isso que significava a capa naquele tempo. A capa que a pessoa utilizava, a roupa que Jesus utilizava era a sua honra, né? E ele se despiu, não que ele ficou nu, né? Ele tinha era só uma capa, ele tinha uma outra roupa por baixo, mas ele se despiu daquilo que o distinguia, né? E deixou isso de lado. Ele se despiu da sua honra, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Ficou bonito, né? Pensa na cena. Jesus sem a sua capa, com roupas de baixo, digamos, talvez, pegou uma toalhinha e amarrou na cintura. Deve ter ficado muito charmoso. Depois, deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, e ele lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço não o sabe agora, compreendê-lo-ás depois. Né? Pedro lhe disse, nunca me lavará os pés. E respondeu-lhe Jesus, se eu não lavar-te os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticarem. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço daqueles que escolhi, e é antes para que cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, aqui Jesus está se colocando a serviço, irmãos. A pessoa que tinha a função de lavar os pés naquela sociedade era a pessoa que estava em situação de serviço. Era uma pessoa que estava se colocando debaixo do outro. Né? Ele estava, entre aspas, se humilhando diante dos seus discípulos. E ele estava mostrando o que ele veio fazer na terra. Ele veio servir. Ele disse assim, vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam de Mestre. E está certo, eu sou mesmo. Ele era o Senhor.
A palavra Senhor implicava numa relação de senhorio, né? De escravidão, de servidão. Então, eles estavam chamando ele de Senhor, se colocando como discípulos, como aprendizes, como inferiores. E Jesus disse, é certo mesmo, eu sou superior a vocês. E olha o que o superior faz. Ele se assentou no chão e lavou os pés deles. Ele deu o seu exemplo. Ele falou, o maior é aquele que serve. Vocês me chamam de Senhor e, de fato, eu sou. Eu sou maior que vocês. E olha o que o maior faz. Ele serve. Ele se dispôs a servir. Ele se colocou no lugar de escravo. Ele se colocou no lugar de inferior. Né? Por isso que a palavra diz que ele se fez maldito em nosso lugar. Ele se colocou como inferior, como escória da humanidade. Quando ele recebeu todos os pecados no seu corpo da humanidade, ele se fez o pária da humanidade, ele se fez o pior da humanidade. Ele se colocou no lugar de servo. Ele carregou os nossos pecados para a cruz como servo, para nos servir. Jesus Cristo se colocou no lugar para nos servir. Vocês já pensaram nessa forma, irmãos? Vocês já pensaram em Jesus Cristo como um servo nosso? A gente canta, servo sofredor. Mas será que a gente tem a compreensão do que Jesus fez? Ele se colocou como nosso servo. Talvez alguns falam, servo, que estranho, Jesus como servo. Porque a nossa mentalidade está o servo como algo ruim, como algo que é pior. A gente vê na nossa mente as relações de trabalho atuais, vem na nossa mente as relações de escravidão históricas, vem na nossa cabeça as relações de serviço que a gente vê aí fora, que a gente vê nas ruas, pessoas que servem, empregadas domésticas, pessoas que servem com a limpeza dos lugares, pessoas que servem nas cozinhas dos restaurantes que a gente come. Essas pessoas muitas vezes são humilhadas. Nunca esqueço uma situação no local onde eu trabalhava, que não poderia comer no local onde os alunos estavam, era proibido, regras da instituição, porque o chão era de carpete, não podia comer. E um grupo de alunos estava comendo sushi. Pediram comida japonesa e estavam comendo ali. E aí uma das moças que trabalham da limpeza foi lá alertá-los, olha, vocês não podem comer aí. Eles olharam para a cara dela, cataram a comida e tacaram na parede e no carpete. E ela ficou em choque, assim, eles olharam, agora vai, limpa. É essa relação de serviço que vem na nossa mente. Eu sei que vocês se chocaram, irmãos, mas infelizmente a gente está acostumado a ver isso como relação de serviço na nossa sociedade. Quem presta serviço, às vezes sente isso na pele. Não é o que dizem, o cliente sempre tem razão? Não tem não, quem tem razão é que tem razão. Quem está certo, quem está fazendo justo, quem está fazendo certo é que tem a razão. O cliente não é maior do que quem serve. Né? O cliente ele pode estar ali naquele momento numa posição, mas isso não faz dele uma pessoa melhor. E quem serve definitivamente não é um sub-humano. Jesus Cristo se colocou nessa posição e ele disse, aquele que é maior é aquele que serve. Ele está invertendo toda a lógica da sociedade, ele está invertendo toda a lógica da humanidade. Né? Vamos ler um pouquinho lá para frente o texto de Filipenses 2. Carta aos Filipenses. Eu vou sofrer um pouquinho aqui, com essa Bíblia nova. Filipenses 2, do 1 ao 11. Eita. Demora, que a minha Bíblia de estudo e tem um monte de páginas de estudo no meio dos textos. Tem umas 5 páginas que separam a primeira parte de Filipenses 2 do restante. E aqui na carta aos Filipenses,
diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhas o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, aqui, nós somos exortados a considerar o próximo, aquele a quem a gente serve, como superior a nós, as suas necessidades superiores às nossas. Não tenha cada um em vista que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o exemplo do nosso Jesus Cristo. Ele era Deus, e nada é maior do que Deus. Ninguém é maior do que Deus. Nenhuma autoridade é superior à autoridade de Deus. E Jesus Cristo era Deus, mas ele escolheu não ter esse poder aqui na terra. Ele escolheu não tomar para si esse poder, mas ao contrário, ele se colocou como servo. Ele se colocou como aquele que sofre pelo amor dos outros. Ele colocou as necessidades dos outros como superior às deles, né? Jesus Cristo podia ter feito muita coisa, ele tinha poder. Ele curou, ele salvou, libertou. Né? No poder dele, ele poderia ter feito coisas para si. Quando ele foi tentado, o inimigo tentou ele com 3 vaidades humanas, com 3 necessidades humanas. E Jesus Cristo estava com fome, ele estava com vontade, talvez, de comer os pães que o inimigo apresentou para ele. Mas ele sabia qual era a missão dele. Eu não posso. Porque se eu me submeter, eu deixarei de fazer a minha missão, que é a salvação de muitos. Então ele colocou os outros, ele colocou o próximo, ele colocou nós, a nossa necessidade de salvação como superior à necessidade dele de alimento. Ele colocou a nossa necessidade de salvação como superior à sua necessidade de exercer autoridade. O inimigo levou ele para um lugar alto e falou, está vendo isso tudo aqui? Tudo me foi dado. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo. Você vai ser o maioral aqui, você vai ser rei de tudo isso. Ele falou, não quero. Ele sabia que a nossa necessidade de salvação era maior do que a vanglória de ter todos aqueles reinos, humanamente falando. Né? Ele se colocou como inferior, ele colocou a nossa necessidade como superior à dele. Jesus Cristo é esse exemplo máximo de serviço, de servidão. Né? E agora, para finalizar, vamos voltar para o texto de Marcos 10, e vamos voltar um pouquinho no texto, Marcos 10, 17. 17 a 31. Beleza. Né? Então, o que nós temos aqui? Um pouquinho antes de Jesus ter falado aquilo, mas num período próximo, né? Ele recebeu um jovem rico, um jovem que tinha tudo isso, aparentemente. Né? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou, bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, nos dias do não darás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E fitando-o, o amou e disse, uma só coisa te falta,
vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se, porque era dono de muitas propriedades. Então aqui nós temos uma pessoa que humanamente tinha tudo. Ele era um homem rico, ele tinha muitas propriedades, então provavelmente ele tinha autoridade, ele tinha servos, ele mandava e lhe obedeciam. Quando ele andava na rua, as pessoas sabiam que ele era distinto. Imagino que pelas suas roupas, pelo seu porte, ou até mesmo pela fama, as pessoas ricas costumam, na sua região, ser conhecidos, né? Então, ele tinha toda essa autoridade. Se ele tinha muitas propriedades, provavelmente ele tinha servos, agricultores, até mesmo escravos que lhe obedeciam. Mas ele não era um rico somente em dinheiro, né? Quando Jesus falou, você faz todos os mandamentos, ele citou os mandamentos aqui, ele disse, mestre, isso tenho observado desde a minha juventude. Então, mesmo do ponto de vista espiritual, naquele tempo, ele gozava de boa fama, né? Então, entre os líderes religiosos, ele provavelmente gozava de boa fama também. E ele observava as leis. Então, ele tinha ali tudo o que uma pessoa, de repente, quer na vida, né? Normalmente. Ele tinha dinheiro, ele tinha autoridade, ele tinha status, mas ele também era pleno no sentido religioso. Porque a gente olha e fala, tem tudo, mas não tem Deus. Tem dinheiro, mas falta humildade. Tem dinheiro, mas como que ele é mau. Do outro lado fala, olha, tadinha, a pessoa é pobrezinha, mas olha, tem um coração bom. Ele tinha os dois. Ele honrava pai e mãe, era um menino bom, menino de ouro, né? Esse ventilador está me atrapalhando aqui. Perdi o texto. Não, porque senão eu vou morrer de calor. Está quente também, né? Está difícil, mas vamos que vamos. Então, esse era um jovem que tinha tudo o que os olhos humanos poderiam queriam cobiçar. Ele tinha boa fama. Ele era rico. Ele tinha tudo. E, nesse momento, ele chegou a Deus pedindo uma coisa que lhe faltava. Olha que interessante. Ele falou, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, ele também tinha uma visão de que, espiritualmente, lhe faltava algo. Olha que interessante. Ele tinha tudo, tinha dinheiro, boa fama, espiritualmente ele era idôneo ali pelos homens, mas ele sabia que faltava alguma coisa, no seu coração ele sabia que faltava alguma coisa. E ele chegou no Senhor e disse, mestre, o que eu faço para ter vida eterna? Ele sabia que ele precisava de mais alguma coisa, e essa coisa não se podia comprar com o dinheiro, não era humana, era espiritual. O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse que ele tinha que cumprir a lei. A lei precisa ser cumprida para que a gente receba a vida eterna. Glória a Deus, porque Jesus cumpriu a lei. E por meio do seu sangue nós fomos feitos retos. Mas precisa dar mais um passo. Você tem que abandonar as coisas humanas. A gente precisa abandonar o desejo pelas riquezas. Porque quando Jesus falou, vá, vende tudo, e Jesus foi muito carinhoso. Na verdade, isso disse, no versículo 21, é lindo. E Jesus, olhando, fitando, o amou. Jesus o amou. Jesus olhou para aquele pobre rico e o amou. Ele foi alvo do amor de Cristo. O coração de Cristo se inclinou para ele e disse, só uma coisa te falta. Só uma. Que incrível. Só uma coisa te falta. Vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus ainda disse que a recompensa não foi só, vende tudo e me segue. A gente, às vezes, não decora os textos na íntegra, né? E a gente cita esse texto e fala, o jovem rico que Jesus falou, vá, vende tudo e me segue. Mas não foi só isso que Cristo disse. Ele disse, vá, vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Ele não ia ficar de mãos abanando, sem nada. Ele teria o tesouro que é melhor do que todo ouro e prata dessa terra, um tesouro celestial. E então vem e me segue. Jesus deu uma promessa ali, ele disse que tem algo para ele. Algo que ele agora, nesse momento, está preparando para nós. A palavra diz que ele está preparando para nós mansões celestiais, ele está nos preparando lugar para ficarmos. Esse lugar não é um barraco. Esse lugar é um lugar bom. Deus está criando, está
tá preparando-nos um lugar para a nossa morada eterna, um lugar lindo, um lugar de honra, um lugar na sua presença. Esse tesouro, ouro e prata não podem comprar. Porém, contrariado com a palavra, retirou-se triste. Ele nem respondeu, baixou a cabeça e foi embora triste, porque ele tinha muito. Ele era rico, ele tinha muitas propriedades. E ele, naquele momento, essas propriedades foram mais importantes. Aí, tudo aquilo que ele tinha humanamente falando foi mais importante. Ele não entendeu que toda aquela autoridade, todo aquele dinheiro, tudo isso não servia para nada, porque ele era tão carente de salvação pela graça quanto eu e você, que mal tem onde cair morto. Tanto eu, que devo no cheque especial, quanto aquele homem que tinha muitas propriedades, diante do Senhor nós somos iguais, e nós dois precisamos de uma coisa: salvação. Nós precisamos da graça. Não importa o dinheiro que tem no teu bolso, você precisa da graça. Não importa o teu nome, a tua fama, também precisa da graça. É mediante a graça. E aí Jesus continua. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu-lhes dizendo: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. E aí, tem um parênteses aqui, algumas versões dizem: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando-lhes o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Não é impossível um rico entrar no céu. Pô, mas ele comparou com um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Isso é bem impossível. Mas Jesus disse que para o Pai nada é impossível. Dinheiro não é ruim, tá? Dinheiro é legal. Né? Dinheiro é bênção. Nas mãos de Deus, Ele dando de acordo com a nossa necessidade e os seus propósitos, dinheiro é bom. Nunca esqueça uma pregação que a Steph virou e falou: então, o dinheiro é ruim, né? E os irmãos: é ruim. Ela: é ruim nada, gente. Dinheiro é bom. Porque a gente acha que vai estar falando mal de dinheiro, gente. Dinheiro não é ruim. Ter posses, ter riquezas, isso é bênção, não é maldição, não. Né? Mas o que é ruim é o nosso coração mesmo. O que é ruim é a gente. O que é ruim é a pessoa e o que ela faz com o dinheiro. Se o Senhor te dá posses, te dá riquezas, e você utiliza aí, você reconhece que o seu outro é superior a você, e utiliza essa riqueza para benefício da sua família, benefício dos seus irmãos, benefício das pessoas que te cercam, é bênção. E poder usufruir desse dinheiro, porque é lícito ao trabalhador o seu salário. Né? É bom poder ter uma casa confortável, poder ter comida boa na mesa, poder ter saúde, poder utilizar recursos da medicina. E tudo isso é bom. O problema é o nosso coração, que é ruim. Não é o dinheiro. Né? Ter autoridade não é ruim. Ruim é o nosso coração. Uma pessoa com um bom coração, um coração em Cristo, se ele tem autoridade, ele usa essa autoridade com sabedoria. Ele sabe da responsabilidade que é ter essa autoridade e usa isso com sabedoria. Se essa autoridade cai na mão de um ímpio, né, de alguém que não teve o coração transformado pelo Senhor, aí sim essa autoridade vai se transformar numa tirania, vai se transformar em maldade, em abuso, né? Mas ter autoridade em si não é ruim também. Ter boa fama, ser famoso, se você usar essa fama em prol do benefício dos outros, não é ruim. Né? A gente fala muito, eu falo muito lá na faculdade, eu formo médicos, médicas, que terão uma vida privilegiada nesse Brasil. Né? Eu sempre falo para eles: nunca vi um médico pobre. Nunca vi. Provavelmente não verei. Né? Mas o que essa pessoa faz com essa fama, com esse status? O que ela faz com a sua posição privilegiada de estar ali num lugar que as pessoas pagam para ouvir o que ela tem a dizer, pagam para acessar o seu conhecimento, e o que você disser, a pessoa faz. Olha que interessante. A pessoa paga para dizer o que ela tem que fazer para ter saúde.
como aquele médico vai utilizar desse privilégio, é isso que divide o bom e o mau médico. Um médico que faz o seu trabalho com zelo, sem colocar suas necessidades acima das necessidades da pessoa que lhe atende, ele vai ser um bom médico. Ele vai estudar direito porque ele sabe que desse estudo depende a saúde das pessoas que vão confiar nele. Ele não vai se deixar corromper. Ele não vai prescrever medicações ineficazes só porque a indústria farmacêutica deu um dinheirinho para ele. Ele não vai fazer isso, ele vai fazer o bem. Então, autoridade, dinheiro, boa fama, privilégios, nada disso é ruim. Tudo isso é bom na mão daquele que tem um coração transformado, daquele que considera o seu próximo como superior a si mesmo. Para aquele que entendeu que nesta terra ter autoridade, ser o maior, é aquele que serve. Irmãos, servir não é ruim. Vou continuar lendo aqui. Eles ficaram sobremodos maravilhados, estou no 26, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando-lhes o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir e a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Esse texto, irmãos, eu confesso que quando eu estava preparando a palavra ontem, esse texto mexeu muito comigo, mexeu muito com o meu coração. E hoje, quando eu estava coletando estudando mais um pouquinho de manhã, e eu falei, deixa eu ler o capítulo todo para ver o que Jesus estava ensinando, né? Isso é um exercício bom. Quando a gente pega um texto que tem um ensinamento que mexe com a gente, que o Senhor está falando com a gente, se você quer mais do que... Leia o capítulo, expanda um pouquinho a leitura, tenta entender o que Cristo estava falando antes e depois, né? E aí, quando eu li esse texto, irmãos, meu coração se encheu de alegria, porque eu vou contar um testemunho que eu não ia fazer isso, eu não sou muito adepto de contar os meus testemunhos, mas houve um tempo, né? Eu sou muito grato aos irmãos, sou muito grato à minha família, porque eu sempre recebi muito auxílio, né? Eu admito que eu sou uma pessoa muito privilegiada. A minha família não foi rica, mas não tive falta de nada. Eu não tive falta de comida, não tive falta de boa educação, não tive falta de amor, né? Eu não sinto que a minha infância, adolescência, juventude, eu tinha falta de algo. Eu não tinha um tênis de marca, mas eu tinha calçado para pôr no pé. E eu tinha o que era mais importante, né? A minha família. Mas quando eu me casei, um tempinho depois eu passei por uma situação financeira bem difícil, eu fiquei desempregado, nós dependíamos somente da bolsa da Jéssica, de estudos, e por 3 meses a gente não teve nem isso, né? Ou a gente teve... Não, a gente chegou... a bolsa dela foi ampliada por uns meses por conta da licença maternidade. Aí, teve um mês, que acho que foi o mês de agosto, ou mês de julho, que a gente recebeu a última parcela da bolsa dela. E no mês seguinte, eu consegui um emprego na universidade que eu trabalho hoje. Mas esse período foi um período que eu defendi o doutorado, parei de receber a bolsa, venceu o meu contrato de professor temporário e eu fiquei sem renda nenhuma. E foi um tempo em que a gente passou, a nossa renda era R$2.000 para pagar tudo. Então, foi um tempo de dificuldade. Eu dependi, né, agradeço a minha mãe que me auxiliou, eles faziam compras para a gente não tinha dinheiro para comer, e eles faziam compras mensais, né? Os meus sogros não cobraram o valor que a gente estava pagando ali pela casa, a gente morava num apartamento, né? E ele falou, tá tudo bem, fica uns meses aí, o tempo que você precisar. Então eu tive muito auxílio, os irmãos fizeram oferta, então eu tive muito auxílio. E quando eu consegui o emprego, a gente demorou 1 ano e meio ou 2, porque eu adquiri algumas dívidas nesse período também, né? Eu demorei 1 ano e meio, mais ou menos, para me recompor, para conseguir acertar as dívidas, né?
E aí, irmãos, eu estava com um sentimento no meu coração de agora eu vou ficar rico. Porque agora eu estou ganhando bem, graças a Deus, foi um emprego que pagava bem. Eu nunca esqueço, quando eu fiz a entrevista, e aí eu fiquei um tempo em silêncio, porque lá era no subsolo, não pegava internet, a Jéssica estava em casa orando. E aí, quando eu entrei no ônibus ou no metrô, que eu consegui, eu estava tão eufórico, acho que eu estava ainda assinando a papelada lá na sala, e aí isso era no térreo, eu falei, aqui tem sinal, mandei para a Jéssica. Falei, amor, deu tudo certo, eles me mandaram vir aqui já assinar o contrato. Aí ela, e o salário? Quando eu falei o salário, ela disse, estou estupefata. Acho que é uma coisa assim. Ela ficou alguma palavra tipo, estou impressionada, mas foi uma palavra engraçada. Eu estou, né, sem o que falar, porque foi um salário bom, né? A renda que eu tinha ali era quase o dobro da renda que a gente teve quando os dois estávamos com bolsa mais o trabalho do temporário. Era uma coisa grande, né? Mas eu não via essa cor desse dinheiro porque eu demorei 1 ano e meio para pagar as dívidas, né? E nesse 1 ano e meio, gente, eu admito, meu coração ficou miserável. Eu me senti miserável, porque eu trabalhava, e foi um período muito difícil, eu não tinha aulas prontas. Eu chegava em casa às 8, 8h30 da noite, exausto, a Elisa me alugava por meia hora, e aí a Jéssica nem conseguia falar comigo, porque eu tinha que botar elas na cama e voltar para montar as aulas que eu ia dar na manhã seguinte. Acordava às 4h30 da manhã para pegar o primeiro ônibus, porque eu trabalhava em São Bernardo e tinha que ir de ônibus, Mauá, Guarulhos, Osasco, tinha que estar lá às 7h30. Então, foi um período que eu não dormia, foi muito difícil. E eu trabalhava, e eu não via R$1. Eu não podia comprar uma coxinha na cantina, porque eu não tinha. Né? Então, eu ficava com fome, muitas vezes, eu levava marmita, eu não tinha dinheiro para comer. E eu falava, caramba, eu trabalho para caramba, ganho bem, e eu não posso comprar uma peça de roupa boa para ir trabalhar, eu não posso comer uma coxinha. Eu lembro disso porque isso me marcou muito, porque eu sou uma pessoa que tem muita fome. Eu tenho fome o dia inteiro. A gente prepara, a Jéssica, com muito amor, prepara a minha lancheirinha com 2, 3 lanches, porque eu tomo café da manhã reforçado, chego na faculdade virado de fome, já como. Antes de sair para o almoço, porque eu treino, eu como, aí eu vou treinar, volto, almoço, e voltando para casa, gente, se tivesse um McDonald's no caminho, eu parava, porque eu morro de fome. Então, eu não poder ter dinheiro para comprar um salgado na cantina, isso me matava, isso me mortificava. Né? E admito, e algumas vezes, esse sentimento no meu coração foi maior do que o sentimento de gratidão. E eu olhava para a Jéssica em casa, né? Ela com um filho pequeno, trabalhando para caramba em casa, e eu chegava em casa, não conseguia nem ter tempo com ela, né? E isso azedou até. Né? A gente chegava a discutir. E aí chega até o momento que ela falou, não, vamos separar um valor do nosso dinheiro, para você gastar com as suas coisas, né? Porque você está muito miserável, e é importante que você compre as suas roupas, isso faz bem. Foi a solução que ela propôs ali, mas foi uma solução humana. Não foi uma solução adequada. Deu certo por um lado? Deu, porque aí a gente separou uma porcentagem do nosso dinheiro, aí eu podia comprar, eu podia comer nos restaurantes, eu saía às vezes para almoçar com o pessoal e comia no japonês. Né? Eu estava me sentindo rico. Só que eu estava me sentindo rico no poder do dinheiro. Mas eu chegava em casa e a Jéssica continuava sem roupa. A Jéssica não tinha esses benefícios. Eu ganhava mais, ela falou, então é justo que você tenha mais dinheiro extra para usar. Então eu fui ficando feliz, mas feliz humanamente. Tanto que isso foi uns meses antes da pandemia estourar. E quando estourou a pandemia e eu perdi esse contato todo com o mundo externo, eu entrei em parafuso. Porque o meu coração não estava no lugar certo. O meu coração estava no meu salário e no que eu podia ter com ele, no que eu podia ter de roupa. Gente, eu podia comprar roupa, não tinha onde usar, porque eu ficava em casa. Né? Mesmo assim, eu comprava. Foi um período que eu comprei roupas e usava em casa. Botava a roupa bonita e ia para frente do computador. Mas fazer o quê? Né? Isso até foi bom, porque no começo eu usava qualquer trapo para dar aula. Então, a pessoa já está zoada, não sai, não vê a cor do dia lá fora, ainda está se vestindo que nem um trapo. Né? Então, foi bom até me arrumar, né, para valorizar as pessoas que me viam em casa. A Jéssica está acostumada a me ver assim. Pois é, minha esposa, tem que manter o charme, né? Tem que manter uma roupa bonitinha em casa também, né? Tem que continuar sendo interessante para minha esposa. Né? Isso faz parte também. Mas esse não era o foco, irmãos, não é que estava o meu coração. E eu precisei passar por um processo muito grande. O Senhor teve que trabalhar muito comigo,
né? E graças a Deus, graças aos irmãos, graças à minha esposa que orou muito, né? Graças às ministrações que nós fizemos em casa, o Senhor foi colocando o meu lugar no coração certo, meu coração no lugar certo, né? E hoje eu falo para a Jéssica, já testemunhei isso, testemunhei até para os colegas da faculdade, que hoje eu sinto que eu vivo o melhor momento da minha vida. Eu não sei o que Deus vai trazer ainda. Eu tenho certeza que Deus tem planos de coisas ainda melhores para o meu futuro. Mas eu admito que, olhando para o meu passado, hoje eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Graças ao Senhor que mudou o meu coração. Porque hoje, depois do trabalhar de Deus, eu via, quando a gente mudou para o apartamento onde eu estou agora, que é um condomínio que tem uma área de lazer grande, né? Eu falava que, para mim, quando eu entrei lá pela primeira vez, obrigado. Quando eu entrei lá pela primeira vez, eu lembrei da minha infância, lembrei dos meus colegas da escola, porque eu estudava num colégio particular, mas eu era bolsista, então eu não tinha o mesmo poder aquisitivo deles. Eu ia fazer trabalho na casa deles, eu via os condomínios com piscina, com árvores, e falava, olha que legal, né? Não pesou para mim naquele tempo, mas quando eu olhava aquilo, eu falei, olha que legal, minha filha vai crescer nesse lugar. Hoje, o meu trabalho proporciona à minha família viver num lugar gostoso. Ontem nós fomos celebrar os nossos 9 anos de casamento num restaurante que a gente gosta muito, que a conta deu R$250. O quê? Aí eu fui com um voucher de 200, que eu escolhi, paguei 50. Né? Falei, Jéssica, vamos, é a hora. 200 conto, ganhei o voucher de um aplicativo lá, vamos. Então eu comi um prato de macarrão de R$80, com camarão, super chique, maravilhoso. Um prato que uma vez me fez chorar de tão bom, literalmente, né? Então hoje eu posso oferecer isso para minha família. E isso antes eu via a Jéssica às vezes desfrutando de algo, eu falava, ela está desfrutando e eu estou aqui trabalhando sem dormir, né? Hoje quando ela me manda, faz uns 4 meses que isso não acontece. Mas antes ela me mandava foto delas na piscina à tarde, né? 4 meses, porque não dá para levar o Levi ainda na piscina. Mas daqui a pouquinho ela vai enfiar ele na água, certeza. Né? E hoje ela me manda foto no meio da tarde, eu lá no olho do furacão do trabalho, né? E aí ela me manda uma foto, olha a gente hoje desfrutando aqui da piscina, as duas lá com os pezinhos na água. Hoje aquilo me emociona. Ver aquela foto da minha família, a minha esposa e a minha filha desfrutando de um benefício que eu pude gerar com o meu trabalho, com o suor do meu rosto, isso gerou um benefício para outro, que não sou eu. Eu raramente entro naquela piscina, né? Eu brinco que eu organizo minha agenda de forma que eu consiga entrar na piscina. Nem sempre funciona, mas às vezes eu falo, se eu sair agora, conseguir terminar meu trabalho, se eu sair agora, eu cheguei em casa, tá hora, dá tempo de mergulhar. Né? Porque eu sou louco por piscina, eu gosto muito. Mas eu entro muito menos do que eu gostaria. Mas hoje me dá prazer ver elas desfrutando, mesmo que eu não possa. Hoje me dá prazer ver a Jéssica podendo comprar papelaria. Eu olhava, meu Deus, se essa mulher só compra curso e papel, o que ela vai fazer com tanto curso e papel? Hoje, quando ela compra um curso novo, eu, amor, o que foi que você comprou? Eu comprei tal coisa porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso me anima com ela. Hoje se tornou um prazer servir a minha família. Hoje eu, como homem, entendo que o meu coração está no lugar certo. Está no lugar de trabalhar para servir a minha família. O meu dinheiro não é meu, o meu dinheiro está a serviço de alguém. Eu não sirvo ao dinheiro. O dinheiro serve a minha família. O meu trabalho, a minha labuta, o meu acordar cedo, dormir pouco, está gerando bem para alguém. Está gerando bênção para a minha família. E isso se tornou fonte de contentamento. Eu continuo gostando de roupas, continuo gostando de comprar tênis. Né? E quando eu compro uma roupa legal, eu quero estrear. A pastora me entende bem. Né? A gente quer estrear, a gente quer mostrar. Viu que camiseta legal? Isso continua me gerando prazer. E é lícito, gente, isso não está errado. Né? Diga-se de passagem, mês que vem é aniversário da pastora. Ela gosta de ganhar presentes, e ela vai estrear tudo no culto. Né? A gente gosta de ter isso, e está tudo bem. Dinheiro é para nos servir, para a gente estar bem apresentável, né? Para a gente se vestir de acordo com a dignidade do nosso Deus, né? De acordo com, de forma a honrá-lo. E isso é bom, gente, isso é bom.
né? Só que o nosso coração não pode estar nessas coisas. Não pode estar no que o dinheiro pode comprar. O nosso dinheiro tem que estar a serviço dos outros. Então, hoje é uma fonte de prazer quando eu posso ofertar na casa de Deus, né? Quando vai ter uma oferta especial em que a gente vai auxiliar um irmão, é uma bênção poder fazer isso, é um prazer. E a palavra diz que isso é servir, e aquele que serve é o maior. Então, você quer ser o maior no reino de Deus? Você tem vontade de sentar do lado de Cristo? Entenda, a posição de honra ao lado de Cristo é reservada para aquele que serve mais. Você quer mais honra? Sirva mais. Quer mais autoridade? Sirva mais. Quer mais alegria? Sirva mais. Jesus acabou de dizer aqui que não tem um que, deixando casa, ou irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais. E aí esse texto me fez chorar porque eu lembrei dos irmãos. Porque eu não consigo ver com frequência todos os meus familiares com quem eu passei a minha infância. A nossa vida, infelizmente, acabou nos afastando. Tem algumas pessoas que eu amo muito, mas que hoje têm um estilo de vida muito diferente do meu. E a gente não consegue frequentar os mesmos lugares, a gente não consegue fazer coisas juntos. E isso me dá uma dor no coração. Eu preciso admitir. Quando eu vejo, eu tenho saudade, eu sinto falta, eu tenho amor, eu os amo, né? Mas eu abri mão, às vezes, de estar com eles, porque eu entendi que, para minha família, talvez, aquele estilo de vida não seja o adequado. Ir naquele lugar, vamos todo mundo reunir no barzinho tal. Eu falei, não vou, não é um lugar para poder ir com a minha família. Então, eu abri mão de ter convívio com alguns amigos queridos, alguns familiares queridos, porque eu julguei que viver o Evangelho é mais importante. Mas eu tenho recebido aqui, na vida, 100 vezes mais. Porque eu olho para vocês e falo, eu abri mão de algumas pessoas da minha família, e hoje eu tenho uma família maior. Eu tenho uma família 100 vezes maior, que me apoia, que ora por mim, que me dá suporte, que me dá um abraço gostoso quando me vê, que eu sei que é genuíno. Então, o Senhor me deu uma família 100 vezes maior. Cada casa de vocês, eu sei que é minha casa também. A gente brinca quando a gente é recebido na casa dos irmãos. Eu sei que vocês se esforçam para fazer o melhor, né? Eu ainda brinco quando a Teodora nasceu um pouquinho tempo depois, a gente foi conhecer a Teodora. O Átila recebeu a gente com um churrasco. E eu sei que ele faz o mesmo por cada um aqui. Eu falei, mas homem, eu vim só visitar tua filha, não era para você ter trabalho, não. Não se preocupa, não. A família toda foi junto lá, os pais, os irmãos, os tios. Não, todo mundo ajudou. Gente, para me receber, era eu que tinha que estar honrando vocês aqui, eu que tinha que trazer presentes pelo nascimento da bebê, e vocês estão me recebendo com tudo isso. Eu brinco, quando eu vou na casa do Marcos, o Marcos sempre fala, meu irmão, não repara a bagunça, a gente teve que arrumar aqui, porque ele fez o melhor dele para me receber, porque eu sei que a casa dele é a minha casa. Quando eu vou na casa de cada um aqui, eu lembro que quando a gente foi na casa da Helena, gente, ela fez um banquete, tinha peixe, tinha carne vermelha, tinha frango. Ela se esforçou para fazer o melhor. A casa dela é a minha casa também. O serviço dela, ela julgou a minha família mais importante do que ela. Ela passou horas cozinhando por mim, né? Foi no Ano Novo, faz um tempinho, né? Infelizmente, falta tempo de fazer as visitas com a frequência que a gente gostaria, né? Mas eu sei que cada casa aqui, de cada irmão aqui, é a minha casa também. Então, quando eu abro a minha casa para receber alguém, quando eu faço esforço também de dar o meu melhor para receber alguém, eu estou abrindo mão de algo que podia ser benefício meu. Mas o Senhor, se eu abro mão da minha casa, eu digo, a minha casa não é minha, a minha casa é de vocês, eu estou abrindo mão de algo que é meu, eu estou abrindo mão da minha casa, eu recebo 100 vezes mais. Porque a casa de cada um aqui é minha também. A família de cada um aqui é minha também. E é isso que serviço faz. O serviço traz honra. Então, aquele que serve mais não é a escória da humanidade, é a pessoa mais honrada. É a pessoa que tem mais honra. É a pessoa que serve mais. E é a pessoa que mais vai ser feliz. Porque o que mais a gente vê aí fora são pessoas como esse jovem rico. Infelizmente. Quem aqui não pode dizer que conhece uma porção de pessoas assim?
Eu moro e convivo com uma população privilegiadíssima, que ganha 40, 50. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falando, esse mês meu marido tirou pouco, tirou só uns 100 mil. Eu olhei e falei, aquela coisa que você olha e fala, comento ou não comento, né? Eu digo ou deixo a vida dizer? Hoje todo mundo acha que a gente ganha muito bem. Não é tudo isso, não. Tem mês que a gente tira só 100 mil. Eu falei, isso é um mês ruim, né? Então, é esse o povo que eu convivo. Eu brinco com os meus alunos, eles não podem saber quanto que eu ganho, senão eles não vão me respeitar. Né? Porque eu tenho alunos que ganham muito mais, que têm um poder aquisitivo muito maior. Né? Mas estão endividados. Estão vivendo com um cheque especial também. Né? O dinheiro não compra felicidade. Ter posses, ter autoridade, isso tudo não traz felicidade. O que traz felicidade é um coração transformado, é um coração que serve. Porque isso nos faz acessar a verdadeira riqueza que é o nosso Senhor. Ser como Cristo, se tornar servo por amor. Esse é o verdadeiro evangelho. A salvação nos transforma, não para que nós sejamos, eu sou reto, sou filho, que nem o povo põe lá na frase de caminhão, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Não é para isso que serve a salvação. A salvação serve para nós entendermos quem nós somos no mundo espiritual. E nós somos servos. Amém? Isso é amor. Esse é o verdadeiro evangelho. Amém? Não sei se os irmãos prepararam alguma coisa. Porque, irmãos, eu sei que cada um aqui está num processo de transformação, como eu estou. Hoje, para a honra e glória de Deus, eu pude testemunhar acerca de algo que o Senhor fez no meu coração, que tem me trazido muita alegria. Eu falo para a Jéssica, quando eu estou em casa, antes eu contava os dias para o salário para ver o que eu podia comprar. Hoje eu conto as horas para estar em casa com a minha família, porque a minha família se tornou um dos principais fontes de contentamento para mim. Estudar a palavra, eu tenho lido muito, eu tenho ouvido no carro, eu ouço podcasts, eu ouço a palavra, eu estou estudando, e isso se tornou uma grande fonte de prazer para mim. Conhecer mais ao nosso Deus é fonte de prazer, de contentamento para mim hoje. Não sou perfeito, também erro, também gasto demais no cartão às vezes, né? Faço decisões ruins, mas o Senhor tem trabalhado no meu coração. E eu sei que cada irmão aqui está num estágio do trabalhar de Deus. O Senhor tem trabalhado no seu coração também. Então eu faço o convite para que você abra o seu coração. E mesmo que seja difícil no começo, mesmo que pareça estranho, escolha servir. Porque às vezes um ato de serviço, você tem que abrir mão de tempo, você tem que abrir mão de dinheiro. Eu podia comprar isso, e eu quero isso. Não vou comprar isso esse mês. Talvez um dia eu vou destinar esse dinheiro para alguém que precisa, porque eu sei da necessidade do meu irmão. Hoje eu queria descansar. Hoje eu queria dormir. Hoje eu queria ir na piscina. Mas aí eu recebi uma ligação, recebi um WhatsApp. Eu sei que tem um irmão que precisa falar, que precisa abrir o coração. E precisa de um irmão piedoso para poder aconselhar. Tá bom, vamos lá em casa, irmão. Eu faço um macarrão. Lá em casa a gente brinca agora, a gente sempre tem uns 3, 4 pacotes de macarrão e molho. Porque se alguém precisar ir em casa, a gente tem o que servir. A gente faz o nosso cardápio, né, da semana. Mas eu sempre tenho de stand-by uns pacotes de macarrão e molho, porque se precisar ir alguém em casa, se tiver alguém passando necessidade, se tiver alguém que precisa de uma palavra de consolo, a gente vira e fala, vamos lá em casa hoje? Vai fazer alguma coisa para o almoço? A gente abre mão desse tempo de domingo que é tão precioso para a gente, porque a gente durante a semana às vezes tem dificuldade de encontrar tempo para conversar, mas colocar a situação dos nossos irmãos acima da nossa. Tome essa decisão. Escolha ouvir, escolha dar, escolha servir. Irmãos, eu te garanto, a palavra nos garante. Jesus Cristo disse, essas são as palavras de Cristo, que não há quem abra mão da sua casa, do seu tempo. Vamos expandir, mão do seu tempo, mão do seu dinheiro, mão do seu conforto, mão da sua piscina.
que não receba 100 vezes mais ainda nessa vida do que aquilo que Ele deu. Então confie na promessa do Senhor, sirva com excelência, sirva com tudo que você tem, com um pouquinho mais, ora a Deus, escolha o caminho do amor. Amém?